ao vivo e a cores. Olha lá o pessoal entrando aí. Já iniciamos os conteúdos. Beleza, pessoal? Tudo tranquilo? Quem tá online aí, me diz como é que tá o áudio, como é que tá a imagem, se tá tudo belezinha. Vamos lá. Cheguei. Isso aí. Manda um ok lá se vocês estão ouvindo bem. Manda um joinha lá. Legal. Bacana, isso aí. Áudio e imagem tá bom, maravilha. Beleza. Ótimo. Vamos deixar mais o pessoal entrar aí. Uma galerinha que tá para entrar ainda. Acabamos de abrir a live. Já entramos nos conteúdos. Podemos trocar uma ideia bem legal aí. Salve, Gilmar. Beleza? Grande Gilmar. Show de bola. Aí, o Thiago entrou aí. Show de bola. Pode falar. Eu encho pra você pergunta. Não, tá aqui junto. Aí. Bom, vamos iniciar então aí. O pessoal já tá na ativa, já vieram acompanhar aí. Galera, muito obrigado mesmo por vocês estarem aqui com a gente. É muito gratificante estar fazendo isso hoje. Se não fosse vocês, eu não estaria aqui hoje, né? E quero compartilhar um pouco do conhecimento que eu adquiri aí durante o tempo da luthieria, aí, o tempo que eu tenho trabalhado com isso. Temos estudado muitas coisas e tem sido bem gratificante tudo isso. Espero que vocês gostem do material que a gente preparou para essa semana. Vocês mandaram muitas perguntas também, estamos procurando interagir com isso e procurar sanar essas dúvidas, né, à medida do possível. A live ela não é muito longa, né, então vamos tentar atender todo mundo aí, vamos trabalhar junto e o que importa é que todo mundo consiga conhecimento, né? A ideia nossa aqui é compartilhar conhecimento, estar junto, né? Isso aí. Legal. Hoje, como vocês devem ter visto aí durante as semanas que a gente tem postado, né? Hoje, nessa segunda-feira, o nosso objetivo é falar sobre madeiras. Sinceramente, eu sou muito suspeito, mas eu gosto demais. Eu gosto demais de madeira. Eu não imaginava o quão eu gostava desse negócio. Eu fiz, não sei se vocês conhecem, mas na minha adolescência eu fiz mecânica industrial no Senai. Então trabalhei com um pouco de metal, torno, fresa, né, aquela coisa. E eu achava muito bacana isso, mas depois que eu conheci a madeira, o coração bateu mais forte. Daí linkou com a música, virou luthieria e, meu Deus do céu, é só alegria no coração. Vamos lá então. Eu vou estar olhando aqui um pouco para o lado, tá? Tô com o notebook aqui com uma colinha aqui, né, para essa troca de ideias nossa aqui. Então vamos lá. Existe uma coisa que a galera sempre pensa assim sobre a questão da marca. Tem me perguntado muito, a gente abre direto as perguntas, né, nos stories, e o pessoal pergunta direto, a guitarra X é boa, a guitarra Y é boa? Eu sempre tenho meio que uma resposta comum para tudo isso. Depende, né? Depende do instrumento. Eu já peguei várias guitarras, sem falar marcas aqui, ou falamos marcas aqui, Vence, o que você acha? Vamos falar marca então? Algumas Fender, por exemplo, algumas Gibson, né? Vamos usar essas duas marcas como referência porque são umas, né, historicamente aí, umas das maiores marcas na parte de guitarras, né? E são guitarras sensacionais, com som que a gente toca e uau, né? E fica impressionado com aquilo. Porém, eu já peguei vários instrumentos desses, várias Fenders, várias Gibsons, que você toca, você analisa o instrumento e não é legal. Ele está faltando alguma coisa, você vai fazer uma retífica de trás, vai fazer uma regulagem no instrumento, algo mais fino, algo mais preciso, e você descobre que faltou alguma coisa. Então, o que eu quero dizer com isso? Existe Fender. Né? Tem muitas Fenders maravilhosas, com um somzão maravilhoso e com uma estabilidade de madeira maravilhosa. E tem muitas Fender que não tem isso. São guitarras realmente precárias, com um processo de seleção de madeira bem ruins.
Tô dando um exemplo da Fender aqui para dar um exemplo de uma fábrica grande, tá? Uma marca reconhecida. Não estou fazendo uma crítica à Fender nem nada assim, Deus o livre. Acho sensacional a Fender, reconheço o trabalho dos caras, é maravilhoso, não é essa a questão. E, por exemplo, também já peguei instrumentos como o Tajima, né? Que é um instrumento muito mais acessível, de baixo custo, né? E até de linha chinesa mesmo, né? Que hoje tem a Tajima Brasil e tudo mais, e tem materiais sensacionais. Mas já peguei guitarras ótimas e guitarras muito ruins também, né? Claro que quando você acaba baixando custos, também abaixa o controle de qualidade e acaba tendo mais guitarras de baixo nível, de baixa qualidade, né? Isso acaba influenciando. Citei a Tajima aqui também, mas também acho uma marca sensacional, é um exemplo para todos nós, porque é uma marca brasileira que está há anos aí e está crescendo e vai crescer mais ainda. Então, eu quero dizer assim, existem coisas boas, existem coisas ruins em todo lugar, quanto é a marca, independente dela, né? Pode ser chinesa, coreana, brasileira, americana, mexicana, não importa. Vai ter ótimos produtos e vai ter péssimos produtos, né? O nome disso é fábrica, né? Puxando um pouquinho para lá aqui da luthieria, né? O nome disso é fábrica. O processo de seleção deles é mais precário, é mais simples, é mais corrido. Quantas guitarras por mês os caras produzem, né? É muita coisa. Em contrapartida, uma luthieria aí que produz, sei lá, 10, 15 instrumentos por ano. Né? Algumas fabricam mais, outros fabricam menos, né? Violões, mesmo sistema. Então, eu quero dizer assim, varia bastante. Então, sanando essa dúvida da galera aí sobre a marca X é boa, a marca Y é boa, depende. Tem que pegar o instrumento, testar, analisar, olhar madeira, né? Puxa vida, mas como assim olhar madeira? É por isso que a gente está nessa live hoje. A minha ideia é justamente trazer esse material para vocês. Quando vocês forem numa loja, escolher o instrumento, vocês terem um olho um pouquinho mais criterioso nesse quesito da madeira. Não é só a madeira que importa, óbvio que não, né? Mas é um dos fatores bem importantes do instrumento. Como a guitarra e como os violões baixos, né? Também, enfim. Então, assim, aprenda a fazer uma boa análise do teu instrumento e você vai com certeza poder fazer bons negócios, né? Porque você compra um instrumento novo, muitas vezes ele tá legal. Passa um tempo, ele acaba torcendo, faz alguma coisinha na hora da revenda, você acaba perdendo muito dinheiro, isso não é legal, né? É importante que você consiga se manter, né? Manter esse investimento que você teve, certo? Eu coloquei uma observação a respeito de madeiras, né? Entrando um pouquinho mais no quesito madeira, saindo um pouquinho das marcas. O Brasil, ele possui uma variedade de madeira muito grande, muito grande. A gente fala muito das madeiras tradicionais, é ash, é maple, é não sei o quê. Mas o Brasil ele possui muitas coisas boas. Inclusive lá para fora é muito valorizado as madeiras que tem aqui, né? Isso é uma coisa que a gente deve valorizar um pouquinho mais. De forma alguma eu negligencio as madeiras de fora, como o ash e o maple que eu citei aqui agora, por exemplo, né? São madeiras sensacionais, são madeiras ótimas, vêm fazendo história há muitos anos, né? E nós tocamos essas guitarras e falamos, uau, né? Que instrumento bom. E realmente, essas madeiras são legais. Mas tem madeiras aqui que a gente pode também tirar um ótimo proveito. Outras nem tanto, a gente pode, enfim, direcionar para determinados pontos e a gente consegue coisas muito legais. Eu acho que é importante nós como músicos, nós como luthiers também, desmistificar um pouquinho isso, quebrar um pouquinho, encarar um pouquinho também, mais de arriscar um pouco mais, pesquisar um pouquinho mais e testar madeiras, testar materiais. Eu acho que, na minha opinião, isso é muito relevante. Tem vários luthiers já fazendo isso e é maravilhoso, né? A gente faz algumas coisas por aqui também, alguns testes e a gente se surpreende muito, né? Um exemplo que eu posso dar sobre isso é aquela guitarra barítono, né? Que devem ter visto ali no Instagram nosso, aquela ECG barítono. Aquela guitarra foi completamente experimental, porque foi a primeira barítono nossa, funcionou. Opa, legal, né? Ela tem o corpo em angelim pedra e os luthiers nesse momento querem jogar uma faca, porque é uma madeira muito ruim de trabalhar, pesada, né? Mas vamos ver o que tem. Tinha na cidade aqui, paguei baratinho, falei, vamos ver o que acontece. E arriscamos fazer,
ficou legal, né? O braço dela em Kumaru, a escala é roxinho. Então, são madeiras diferentes, né? Fora do tradicional. E é uma guitarra que está funcionando até hoje, com tensão absurda, ela é afinada em Si e ela usa a tensão 0,17 na mizinha. Então, o negócio é quase um baixo, né? Mas ela ficou bem legal. Funciona bem até hoje. Vamos lá. A seguinte, eu estou trabalhando aqui, falando um pouco, né? No final a gente vai trocar uma ideia também. Vocês vão poder colocar as perguntas aí e a gente vai tentar responder o máximo possível, beleza? A princípio vamos trocando uma ideia dentro do que eu já trouxe, dentro das perguntas que a gente já tinha feito no Instagram, né? Que vocês já tinham feito nos stories, perdão. Tá. Vamos pensar um pouquinho sobre madeira. O que seria uma madeira, né? Até eu tava conversando já hoje e a gente pensa na árvore, né? A árvore ela é uma planta, beleza. A madeira, a partir do momento que a gente extrai esse tronco dessa árvore, a gente beneficia esse tronco, a gente torna tábuas, né? E a gente torna a madeira em si, a gente descobre aqui que aquilo tem de importante ou não no âmbito da loteria, né? Ou da construção civil, o que for, mas enfim, madeira, né? Então, algo simples, vem das árvores, mas existe uma coisa muito importante, que é o tipo dos cortes, e isso já retorna lá para o primeiro ponto que a gente já estava falando sobre as marcas, né? Seleção de veio, seleção de madeira, como você lê isso. E esse ponto que eu quero entrar agora, na minha opinião, um dos pontos mais importantes na hora de escolha de uma guitarra. Eu, na hora que entro uma guitarra aqui na oficina, a primeira coisa que eu faço é olhar a madeira. É olhar sentido de veio, linearidade dos veios, aí eu vou trabalhar com vergadura de braço, tensor e ver se a guitarra sai som. A primeira coisa que eu vejo, que eu observo na guitarra realmente é o visual no sentido da madeira. Então eu vou tentar esclarecer um pouco aqui e ver que você... tentar mostrar um pouquinho, eu fiz alguns desenhos aqui e mostrar o que pode ser analisado. No geral existem 2 tipos de cortes de madeira, né? O que eu estou me referindo a cortes? Imagina um tronco, tá? Tem o tronco, a serraria lá, quem for cortar a madeira, ela vai cortar esse tronco, né? E vai passar numa serra-fita. E vai fatiar isso daí e vai transformar em tábuas, né? Porém, não é simplesmente sair torando madeira lá. A maioria, infelizmente, faz isso, né? E acaba tendo um processo de seleção um pouco duvidoso. E principalmente quando não é destinado à luthieria, né? Claro que tem empresas especializadas nisso e elas cortam madeiras próprias para a luthieria, né? Com cortes corretos. Mas no geral, construção civil, o que for, né? Ela é cortada assim para volume, né? A ideia é volume. Então abaixa custo também, então as madeiras são mais baratas nesse caso. Só que também são selecionadas de uma forma mais precária. Então assim, 2 exemplos aqui eu desenhei, deixa eu pegar aqui, ver se consigo mostrar aqui. Olha lá. Oh meu Deus, vamos lá. Ó, aqui eu dei um exemplo do corte tangencial. Eu não sei se a imagem ela não fica invertida aí, ficou invertida ou não? Ah, mas enfim, tá escrito tangencial aqui, tá? Aqui eu tô dando um exemplo de uma tábua. Eu fiz um desenho bem tosco aqui, mas dá pra ter uma ideia. Imagine que isso é uma tábua, ok? Visualmente, quando você olha de topo, você vê os veios deitados de lado, né? E quando você olha a parte de cima, ele forma uma espécie, a gente chama de catedrais, né? Eu vou mostrar na madeira também algumas coisas aqui e vai ser bem interessante. E o que eu quero dizer com isso? Imagina que esse em vermelho é o tronco olhado de topo. No caso, a árvore assim, né? Você olhou de topo aqui, tá certo? Esses riscos pretos, vamos exemplificar que sejam os cortes que a serra-fita fez. Ok? Então ela é cortada dessa forma. Você percebe que os anéis eles acabam ficando assim, ó, no tronco? Até esse da extremidade aqui não. Esse daqui não ficaria um corte tangencial. Até eu risquei aqui, mas tá errado, né? Aqui ele sairia um radial. Mas esses de cima, todos eles estão com os veios curvados. A gente chama de corte tangencial. Vamos para o outro lado. Vou me equilibrar aqui, como a gente já está de tempo. Tranquilo aí? Beleza. Ó, esse aqui, radial, ok?
Olha a diferença. Os veios ficam... A luz está refletindo. Ficam na vertical, né? Ficam de pé. E olhando de topo, ele fica alinhado. Nem sempre, às vezes você enxerga assim, mas aqui ele está meio estranho. E nós já vamos falar mais disso na madeira de fato. E pensando no corte, mesma ideia, o vermelhinho ali é o tronco, tá? E aqui a gente tem um exemplo de corte, né? O americano chama de quarter saw, o norte-americano, né? Obviamente, porque é um quarto, né? Separa o tronco um quarto, enfim. Então você pode ver que os veios, eles ficam de pé, olhando de topo, né? Ou dessa forma aqui. Só que dessa forma aqui você acaba tendo muito desperdício. Aqui você tem as madeiras premium, que são esses primeiros cortes, os maiores aqui, ele vai entrando nesse quadradinho aqui, ele vai ficando inferior à qualidade. Beleza? Ficou claro aí, galera? Dá um joinha aí se vocês estão sacando o que eu tô falando. Não sei se sacando é um termo nacional, não. Mas enfim. Então, isso é uma coisa que eu sempre olho nos instrumentos. Deixa eu dar um exemplo aqui. Deixa eu pegar uma madeira de fato. Vou pegar essa aqui primeiro. Ó, aqui eu tenho um braço. Eu não vou mostrar a marca. Ninguém conhece, tá? Deixa eu tentar focar aqui. Nossa, a câmera não tá pegando, cara. A câmera tá pegando. Tá vendo esses riscos que estão de pé? Não é veio, tá? É marca do corte. Ou é um flame dessa madeira, acho que é flame. Vocês percebem que tem uns rajadinhos nesse sentido? A câmera não tá focando direito. Olha lá, ó. Eles estão nesse sentido assim, bem ondulados. Significa um corte tangencial. Olha o da escala, por exemplo. Da escala tá de pezinho, tá na vertical. Percebe? Então esse aqui tá nesse sentido e esse aqui tá nesse sentido. Até forma uma compensação ali, né? Então esse corte tá tangencial, tá? E a gente olha de topo assim. Vamos ver se a câmera consegue visualizar bem também. Consegue ver ó, as catedrais que eu comentei, tá vendo? Ó, aqui dá pra ver bem, ó. As catedrais. Ok? Aqui até tem uma colagem e tal. Tem um braço bonito, ele tem um flame, tem aqui um rajadinho legal. Enfim, formas catedrais. Corte tangencial, tá? Deixa eu pegar um outro exemplo aqui. Vou pegar esse aqui. Esse aqui é uma guitarra que a gente tá fazendo. Tá de forma bruta ainda aqui, mas enfim. Ó. Vamos ver se foca. Olha a diferença dos veios dessa aqui. Deixa eu tentar pegar a imagem aqui. Aí, aqui pegou. Estão enxergando que os veios estão bem de pé? Levemente tombado. Isso que a gente já chamaria de um corte radial. O radial perfeito ele fica retíssimo, né? Mas aqui eu já consideraria um corte radial, tá? Ou quarter saw, como queira. E se eu olhar na parte da superfície aqui de cima, ó, é bem linear e os veios são juntinhos, né? Eles seguem alinhados assim. E segue ao longo do braço isso, ó. De topo. No caso, você vai comprar uma guitarra, você vai olhar o quê? Você não vai olhar aqui, né? Você não vai desmontar a guitarra para olhar, né? Guitarra nova na loja, né? Não faz muito sentido. Você vai olhar o topo, certo? O headstock aqui. Você pode olhar aqui. Percebe? Dá uma olhada aqui do lado também, ver como está. Beleza? Então, veio os radiais. Uma outra forma de você identificar o radial também, eu não sei se a câmera vai conseguir pegar esse caso. Ele tem um rajadinho. Vamos ver se consigo focar aqui. Olha lá. Esse rajado aqui é um xadrezinho que ele acaba fazendo assim, ó. Esse aqui é o topo do radial, vamos dizer assim. É o ponto máximo, né? Vamos dizer que o ideal seria que ele tivesse centralizadíssimo no braço aqui. É dificílimo achar uma madeira assim. Nessas condições, essa aqui já é maravilhoso. Isso aqui é uma madeira assim que eu admiro demais. Desde que ela entrou aqui na oficina, eu admiro muito. Realmente é um maple e tanto. Tá, mas o que isso realmente interfere? Qual que é a importância real disso, né? Essa que é a questão de fato. Vamos pensar de uma forma bem simples. Só para tomar uma aguinha aqui. Vamos pensar de uma forma bem simples. Veios tangenciais, tá? Você olha de topo, os veios estão na horizontal. Vamos pensar que esse aqui é o braço. E é um braço mesmo, né? Tensão das cordas em cima do instrumento, tá? Ó, flexibilidade. Se eu pensar no radial, qual que é mais resistente? Radial. Ele tem maior resistência à tensão que as cordas fazem. Ou seja,
Ou seja, o radial ele é um braço mais ele é mais rígido, né? Ele aguenta mais tensão. Já o tangencial é um braço mais flexível. Então, tangencial mais flexível, radial menos flexível. Ah, mas então o que eu devo escolher? Eu, particularmente, pela minha experiência aqui, eu prefiro trabalhar com radiais em guitarras, tá? Corte radial, tanto violões quanto guitarras. Eu gosto disso, pela experiência dos instrumentos que tem entrado aqui, inclusive. Os instrumentos que vêm com corte radial, o braço é outro. É muito mais estável, ele não está empenado, nem sempre, né? Claro que tem N fatores que fazem isso, mas favorece a ter um braço mais estável do que o tangencial. O tangencial tende a dobrar mais, ok? Principalmente se for tarraxa 6 em linha. Tarraxa 6 em linha, está atravessado assim no headstock, o braço tende a fazer, deixa eu ver se consigo mostrar aqui, esse movimento, que ele torce, né? Ele tende a fazer isso aqui. E o tangencial é mais flexível nesse caso. Então, como eu já dei o exemplo ali antes, né, de marcas famosas, peguei várias mesmo, que, né, tá 6 em linha, tradicional e tudo mais, corte tangencial, que 90% e o braço torcido, né? Aí exige uma ação mais agressiva no instrumento, uma troca de traço, a retífica na escala se for alguma torção leve, em alguns casos troca de escala ou até mesmo a troca do braço, né? Isso é bem complexo. Eu vou voltar nesse braço aqui para mostrar um exemplo negativo, esse aqui que ninguém conhece, né? Vocês percebam que, além da questão que ele tem esse corte aqui, né? Não é a questão do corte aqui, tá? Vamos olhar de topo também tá, porque aqui são duas peças diferentes, né? Nesse caso, duas peças diferentes. Mas a gente olhar, os veios eles não seguem uma linearidade, se é que essa palavra existe, né? O que eu quero dizer com isso? Nesse sentido, os veios eles têm que ser retos, lineares. Eles não podem ser, por exemplo, ele começa aqui, daí ele faz isso, volta, começa a fazer um S no instrumento. Ou ele vem, aí ele sai para lá. Eu já tive um caso de um violão que passou por aqui. O violão até não é um violão tão de entrada assim, um violão que eu consideraria intermediário. Um violão, deixa eu ver, custa uns R$2.000 talvez. Por aí. E o veio, ele vinha reto e ele saía para tangente, perto das primeiras casas. Ele vinha reto do tróculo, chegava na quinta casa ali, mais ou menos, ele começava a curvar, vinha nas primeiras casas e saía. Resumo da ópera, a gente trocou os traços do violão e era muito mole o braço do instrumento, muito mole. Além, claro, não era só uma questão de veio, mas era uma madeira muito flexível mesmo. Era um mogno chinês lá e tal, mas ele era muito flexível, um mogno macio demais. Então, para aguentar a tensão das cordas, teria que ser um braço muito grosso, não fazia sentido, né? É uma madeira que eu não usaria. Enfim. Então, ele acaba ficando muito mole. E além dele torcer nesse sentido, além dele vergar nesse sentido, ele torcia também. Ixi, para regular esse instrumento. Meu Deus do céu, foi um trabalhão danado. Acredito que até hoje ele não ficou redondinho, sabe? Mesmo com troca de traços e tudo mais, não fechou assim, o pacote, não ficou perfeito. Você tem que deixar a ação um pouquinho mais alta, sabe? É um instrumento assim, limitado mesmo, por uma questão de seleção de madeira. Então, acho que a seleção da madeira é um dos pontos mais importantes. E isso que eu tô falando de braço, né? Creio que o braço é uma das partes mais importantes do instrumento. E não digo só em relação à madeira do braço, mas a da escala também. Muito importante. Mesmíssima história. Escala tem que ser radial, né? E também a questão dela ser linear, ela não pode escapar para tangente. Eu tenho exemplos aqui. Deixa eu dar o roxinho aqui primeiro. E falando já de tipo de madeira, olha aqui, madeira, não precisa não. Madeira maravilhosa. Olha como está alinhado esses veios. Está linear, perdão. Vamos ver se consigo filmar de topo. Ó, bem evidente aqui. A luz, aí ficou top. Olha como tá radial isso, certo? Até se você observar bem, uma coisa que acaba acontecendo quando você vai comprar madeira bruta, você percebe que tem uns riscos na diagonal. Isso que não é veio, tá? Isso aqui é corte da serra. É muito fácil confundir isso em algumas madeiras. Madeiras escondem mais veio, fica mais difícil. Enfim, isso aqui é um roxinho, madeira muito legal. Tá, já faz talvez um ano que secandinho ali, bem tranquilo. Mas ó, radial, bem linear, escala, beleza?
Tá, segura lá. Tem uma outra peça maravilhosa aqui, de IP. Deixa eu ver se ela é um pouquinho mais escondida os veios. Opa, quase derrubei. Ó. Também, ele tem uma leve torçãozinha aqui. Tem que ver se não é um nó. Não é não. Ó, só dá uma escapadinha, mas uma escapadinha suave. Não me preocupa nem um pouco isso. E segue linear também. Topo. Olha que maravilha. Deixa eu ver, foca lá. A câmera não foca direito, né? Celular, enfim. Ok? Então, radial, beleza, gente? Agora estou dando um exemplo de uma madeira que eu não usaria na escala. Apesar de ser um jacarandá, para ser baiano, talvez violeta. Ó, as catedrais. Lembra que eu falei das catedrais? Olha isso. Bem evidente, né? Isso aqui é um jacarandá. O topo acho que não vai aparecer. Não vai aparecer. Tá com marca de serra e tá com parafina, né? E vamos falar um pouquinho de parafina depois, né? Isso aqui é bem importante. Tem, inclusive essas outras tem que pôr, né? Tô negligenciando as madeiras aí. Ó, então beleza? Escala corte tangencial com as catedrais ali não usaria. A madeira chegou pra mim e eu guardei. Não vou usar. Talvez eu use para fazer filete, alguma coisa assim. Não sei, nem se para filete. Eu sou bem tradicional nesse ponto aí. O negócio é radial, eu não uso. No caso de braço, escala, tá? Corpo. É importante ser radial? Não. Na minha opinião, não. Corpo de guitarra tem extrato, tem 45 milímetros. É madeira pra caramba. Porque ela tem que estar bem seca, né? Isso é muito importante. Com a umidade estabilizada, madeira estabilizada. Isso é bem importante. A madeira tangencial, ela tende a empenar. Deixa eu tentar explicar isso. Os veios ficam assim, certo? Como eu mostrei no desenho lá. Vamos lá. Certo? Ó, aqui, ó. Beleza? Os veios ficam na horizontal. Eu vou mostrar esse aqui também depois. Vou deixar aqui no cantinho. Ótimo. Então os veios ficam dessa forma aqui. O natural da madeira é querer deixar isso aqui reto. Então imagine que uma madeira está reta aqui e o veio está assim no meio dela. Com a tensão natural, acabei de cortar madeira, ainda é fresca, né? Ainda é madeira nova, não está bem estabilizada. Então aqui eu aplanei ela, vamos supor, está reta a parte de cima do tronco. Isso aqui é veio, isso aqui é o topo da madeira, tá? A parte de cima, a prancha, né? Quando o veio fizer isso, o que vai acontecer com essa parte? Ó, veja. O veio ficou reto, né, exemplificando aqui, e ela encanoa toda. Imagine um corpo de guitarra todo encanoado. Não pode, né? Então a questão de estar estabilizada essa madeira, tá seca, né? Mas pode ser usado o corte tangencial, tanto que fica lindo, né? Como vocês viram ali aquele exemplo daquele jacarandá, aquelas catedrais, numa escala, é um crime porque pode torcer, pode dar um monte de problema, porque tem uma tensão em cima de uma superfície muito fininha de madeira, né? O braço de guitarra tem 22 milímetros, 20 milímetros com escala já, né? Então fica finíssimo ali a parte do braço em si, né? E a escala tem 6 milímetros, então é muito pouca coisa, muito pouco material, ainda tira quando você enraia. Então é um 6 milímetros com menos material, menos os trastes, os canais dos trastes, né? Então tipo, é um material sensível, é um material flexível, certo? E no caso do corpo, é grandão e tal, não tem muito esquema isso daí, é mais uma questão estética. E às vezes, quanto mais desenhado e fora do alinhamento, né, ele fica mais bonito. Questão de estética, tá? Algumas pessoas falam que deveria ser radial por uma questão de sustain. Afeta um pouco, tá? Pode ser, se isso é realmente importante, daí a seleção deve ser feita dessa forma. Mas se não é uma questão, sustain. Pra começar, o que é sustain? Você vai tocar uma nota, vai deixar ela 2 minutos tocando, soando, né? Não é bem assim. Mas ela tem que timbrar e soar bonito, né? Isso que é o mais importante. Tem todo um processo de seleção dela. Mas o tangencial é aceitável no caso dos corpos. Tanto no corpo quanto no top da guitarra. Eu já vi alguns corpos que são radiais e os tops tangenciais. Então ele dá uma compensação de veio ali, a madeira fica bem estabilizada. Vamos dizer assim, o mogno, vamos supor, na parte de baixo, fica radial, com bastante sustain, velocidade de som bacana, e em cima sei lá, vamos ser tradicional aqui, um top maple todo desenhado e tal. Fica bem legal isso, né?
Eu particularmente acho muito bonito. Vamos lá. 6 em linha dá um problema. Eu anotei aqui uma questão do 6 em linha, eu já falei um pouco, mas vou retomar só rapidinho. Perdão. Então, o 6 em linha, a tensão que a corda acaba criando, por exemplo, na última corda, que ela está mais longe, acaba sendo às vezes maior. 6 em linha, né? Para quem não conhece 6 em linha, certo? Tipo Fender, né? Tipo tradicional desses extrato. Ok? Esse aqui é um bracinho marupá. Vamos ver como é que tá os veios dela. Aproveitar em embalo, né? Já que ela tá aqui. Olha lá. Bem na diagonal, percebe? Eu usaria esse braço, tá? Por que eu usaria esse braço? Ele não tá radial é reto, né? Não tá tangencial também, ele tá no meio do caminho, né? Uma época até eu chamei isso de quartersal erroneamente, né? Mas seria daquele quartersal lá que eu mostrei, que tem o primeiro, que é o premium, o segundo, o terceiro, né? Seria tipo o terceiro quarto, sei lá, alguma coisa assim. Só que, ó, bem linear, né? Eu escolhi bem essa madeira aqui, é um tawari. Faz tempo, foi eu acho que o primeiro braço que eu comecei a mexer e... Enfim, não toquei o projeto pra frente, tá aqui ainda. Talvez um dia eu faça alguma coisa. Enfim, até tem um corte aqui meio errado, mas dá pra corrigir, né? Vamos ver, tá lá. O 6 em linha, ele acaba criando uma tensão diferente entre as cordas em cima do nut. Tem um 6 em linha aí que seja já com o corte do headstock? Acho que não, né? Dá o da Axis ali. Ele é 4.2, mas dá pra exemplificar o que eu quero dizer. Imagina aqui comigo, ó. É tipo isso, né? Ele tem esse rebaixo, as cordas saem do nut e cria uma tensão aqui. O ângulo de ação que tem na misona é diferente do ângulo de ação que vai ter lá na misinha. No caso aqui tem 4, 2, né? Lá ele vai ter mais 2 aqui. Então o ângulo aqui é diferente, né? Por isso que tem os rebaixadores de corda e tudo mais, acabam colaborando um pouco com isso. Então essa tensão acaba diferenciando. Combinando com um corte tangencial mal selecionado, a guitarra vira um S, entorta tudo, né? As tarraxas 3.3 favorecem a estabilidade do braço, nesse sentido, tá? Eu particularmente gosto muito da estética do 3.3 também. Não sei se vocês viram, mas entra depois lá no nosso Instagram, lá na nossa página, lá e vê, tem uma Telecaster em Mogno que a gente fez, ela tem tarraxa 3.3, o headstock parecido com o da PRS, né, que a gente desenvolveu. Aquilo lá é bem legal, ele fica bem estável, essa questão de torção dos veios, tá? Lógico, daí tem a questão também do ângulo que a tarraxa sai em relação ao nut, que as cordas saem do nut para as tarraxas, né? Por exemplo, o headstock tradicional da Gibson, né, que ele faz aquele V no meio, né? Ele é muito absurdo, tende a ter problema de afinação e tudo mais, né? Às vezes voltar um pouquinho mais era interessante. Com o nut original da guitarra acaba realmente perdendo a afinação. A gente faz ajustes no nut aqui e a guitarra sai daqui estabilizada. Você dá bem de à vontade e a guitarra sai com o sol afinadinho o show inteiro. Beleza? Ou quase o show inteiro, pelo menos, né? Enfim. Tá, vamos lá. Falar um pouquinho sobre... rapidinho aqui. Só sobre o corte radial ainda. Olha a linearidade, isso aqui é um tampo de violão, tá? Que eu já picotei aqui, usei para outra coisa. Classificação C, acho que é C ou é B, alguma coisa assim, uma classificação mais simples. Comprei só para testar, para ver o que era mesmo. Tava baratinho, falei, vou comprar esse negócio. Eu não sei se a câmera vai pegar aqui, deixa eu tentar focar. Ó, percebe? Deixa eu tentar dar um foco aqui. Ixi, não vai focar direito, mas dá pra ver, né? Tá vendo lá? Olha, ele segue radial até o final. Tampo de violão, olha a finura disso. Aqui ela deve estar com mais ou menos 4 milímetros. Tá grossa, tá? Ela fica com 2,5, alguns tampos com 2, outros com 3, alguns até no máximo 3,5. É fino pra caramba. Isso daqui sofre uma tensão absurda das cordas em cima. Então o radial ele tem uma força muito maior em relação a isso. Se for tangencial, o tampo ele fica muito mais mole mesmo. Então ele precisa ser mais grosso, reforçar com travessas internas, enfim, é outro assunto, né? Enfim, tampos de violão. Beleza? Só a título de conhecimento. Eu anotei aqui alguns exemplos sobre madeiras desenhadas, né? Desenhos nas madeiras, literalmente. Então você já entendeu aqui um pouco sobre essa questão do veio e o que ele acaba fazendo na estética da madeira, né? O radial mais linear, ou o tangencial, formas catedrais e tudo mais.
Eu coloquei algumas coisas aqui, madeiras mais desenhadas. Eu dei exemplo do jacarandá, embuia, flamed em geral. O que é o flamed? Tem um flamed? Não. Tem a axis, mas tem o braço dessa... Não, da outra ali. Daquela que ninguém conhece. Isso aí. Ó, é um braço ainda, né? Mas deixa eu mostrar mais de perto aqui. Ó lá. Tá vendo que ele tá todo rajado? Isso que a gente chama de flamed. Alguns brasileiros chamam de tigrado também. Eu não acho errado. E eu acho lindo, particularmente eu acho um espetáculo, madeira com flamed, né? Ou quilted também é parecido. Olha lá, sei lá. Beleza? Então flames em geral são madeiras rajadas. Que madeira que tem flamed? Maple, cedro, mogno, qualquer coisa. Né? A maioria das madeiras pode ter isso. Vai depender muito do tipo da árvore, tá? Onde a árvore nasceu. Uma coisa que eu não falei, existem plantios específicos para instrumentos. Então, árvores que estão sendo plantadas em terrenos apropriados para isso. Porque se o terreno for assim, por exemplo, e a árvore estiver nascendo aqui, esse lado, por exemplo, ele vai criar uma tensão maior em relação a esse, ela tem que compensar para ela crescer de pé. Esse tipo de coisa acaba criando tensões nos veios, e os veios acabam crescendo diferentes, assim, eles acabam oscilando, né? Os anéis crescem de uma forma diferente. E isso forma esses desenhos, esses rajados na madeira, que é bem legal. Eu tenho um tampo de violão lá também, que é o tal do Beer Claw, ele tem um monte de parece que tá todo arranhado, assim, é muito bonito. Depois com o verniz em cima fica lindo. O próprio jacarandá, ele teria os desenhos dele, no caso, é a diferença de cor mesmo, né? Cor mais avermelhada com um marrom escuro, então ele desenha bastante, que é o top daquela tela que eu comentei agora há pouco, que ela é em mogno, né? Então ele tem uma madeira bem desenhada, é bem bonito. Aquela lá foi tingida, né, por cima, tentando fazer um fumê, ela ficou um pouco mais escura. Me alcança esse tampo aqui, que não é um tampo, é um fundo. O sagrado. Deixa eu ver aqui, olha aí. Não precisa iluminar, vou afastar de longe aqui mesmo. Isso aqui vai virar um fundo de violão, tá? Ó, fininho. Aqui deve estar com 3 milímetros, mais ou menos, 3 e pouquinho. Lindo, né? Tá. Muito bonito. Isso aqui é um pau-ferro, tá? Pau-ferro, não é jacarandá, é pau-ferro. Maravilhosa madeira. Vamos pra frente. Então eu dei um exemplo aqui, madeiras menos desenhadas. Marupá, por exemplo, é uma madeira bem apagada, assim, né? Ela é bem pouco desenhada, mas os veios aparecem menos, é isso que eu quero dizer. O mogno, em algumas versões também, ele é bem discreto, outros ele é mais rajadão, mas tem alguns mognos que são bem discretos. O cedro também, mesma ideia do mogno. É muito parecido com o mogno em alguns aspectos, né? 3 exemplos aqui, tá? Se tiver curiosidade de saber mais sobre isso daí, quero uma madeira super desenhada e tal, trocamos uma ideia depois lá no direct, que não dá tempo. Vamos pra frente. Falar um pouquinho sobre peso, densidade da madeira, né? Densidade é peso da madeira, né? Quantidade de quilograma por metro cúbico, né? Então, eu dei alguns exemplos aqui de madeiras mais densas e madeiras menos densas, pra gente acelerar aqui. Então, madeiras densas: ébano, maple, marfim, pau-ferro. A embuia tem algumas mais densas e outras menos também. Mogno, alguns mais densos, outros menos. O ash tende a ser mais denso também, mas é um denso médio assim, né? E o roxinho também é denso. Geralmente essas madeiras mais densas, como o ébano, por exemplo, como o jacarandá, como o roxinho, eles são usados para escala, para cavalete. Então são madeiras mais pesadas mesmo, tá? Geralmente elas são mais escuras. O ash ele é mais pesadão, mas ele não é um pesado ao ponto de um ébano, por exemplo, né? Ele é bem mais leve que o ébano. Mas ainda assim é uma madeira pesada para corpo, por exemplo, né? Todo mundo fala isso. Deixa eu tomar uma água. Vamos lá. Madeiras menos densas, eu dei alguns exemplos aqui. O mogno pode ser menos denso, porque existe mogno mais leve. Muito legal, inclusive. Marupá é uma madeira nacional aí. Eu particularmente gosto, muita gente acha meio estranho esse negócio, acha uma madeira muito básica, sei lá o que acham. Eu acho maravilhoso. Tem marupá que ele é bonito, tem alguns, outros eles são brancão, simples mesmo, mas dá uma possibilidade enorme de tingimento, para você brincar realmente com a madeira ali. E é uma madeira leve e bastante ressonante. Então eu gosto bastante, tá? Falando a minha opinião aqui bem direta, né? Eu gosto bastante. Cedro
É uma madeira também bem leve. Eu gosto bastante de usar nas guitarras. Eu usei na guitarra aquela réplica do Gotye Govan, o corpo é em cedro. Mesmo uma guitarra leve, eu achei ela bem legal. Ela até dá uma sensação dela ser semiacústica, assim, pela ressonância que ele acaba dando, né? Esse cedro que eu tinha é um cedro mais leve. Existem uns cedros que são um pouquinho mais pesados. Ainda assim eu colocaria como menos denso ele, né? Mas enfim, tem variedades de madeira, de densidades. Koa é uma madeira relativamente leve também. E o abeto, né? O abeto ele é um pinheiro. Eu não sei quem me perguntou já hoje sobre pinho. O que é pinho, né? Pinho é pinheiro, abeto, ok? Abeto. A araucária é pinheiro também. São diferentes categorias. Como eu disse, existem plantios específicos para a luthieria. Então, depende muito de cada árvore, de cada região. Região fria, região quente, varia demais isso, tá? Geralmente madeiras para tampo de violão, por exemplo, elas são retiradas de regiões frias e não de regiões quentes. Beleza? Resumão sobre densidade, tá? Se a gente entrasse sobre densidade aqui, a gente ia falar... Oi? Utilizar o mais pesado, mais leve. Boa. Questão de vantagem ou desvantagem de ser mais leve ou mais pesado. Depende muito do que você procura. Eu quero uma guitarra que ela soe tipo Tony Chambers, eu quero que ela grita até no acústico, ela tem a ressonância nela em si, né? Que ela tem a corpo, assim, ela soa em si, né? Madeiras com menores densidades no corpo podem favorecer isso, tá? Que é o caso do cedro, por exemplo. Vai tocar num grande palco com PA, com um cubo grande, a guitarra ela vai trabalhar junto com você naquilo lá. Porém, em contrapartida, por exemplo, um mogno mais denso, ele vai te dar um pouquinho mais de sustain. É uma madeira mais rígida, vai te dar mais estabilidade. Não é uma questão específica aqui, mas o mogno, por exemplo, comparado com o ash, né? O mogno ele dá um som mais encorpado, mais grave, ainda com bastante sustain. O ash ele vai dar aquele som mais brilhante, mais característico das extrato mesmo, né? Mas ainda assim vai ter esse sustain, né? Ainda assim é uma madeira que dá bastante sustain. E é uma madeira clara, outra é uma madeira escura, densidades próximas, são madeiras completamente diferentes, né? Então, depende muito de cada caso. Depende muito de cada ponto específico. Uma coisa que é legal, às vezes a galera coloca Tony Chambers no mogno. Eu particularmente acho muito legal. Aquela guitarra, a Tele de mogno que eu comentei, a gente não fez um Tony Chambers nela, mas ela é tipo uma thin line, ela é toda oca por dentro. E ela tem um blocão central que é sólido, né? E as laterais dela é toda oca. Ela dá uma ressonância legal no ao vivo mesmo, a guitarra ela trabalha mesmo junto com você, só que ela tem um sustain bem legal também e ela continua com um corpo, né? Porque o mogno, né? Enfim, o mogno fala por si próprio. Acho que é isso, né? Basswood é mogno, né? Basswood não, Basswood... eu não falei do Basswood, né? Basswood é muito comum nas guitarras, nas Ibanez, né? Que tem bastante Basswood. Eu não trabalhei com o Basswood em fabricação de guitarra, que eu não tenho como falar de fato dele, mas sinceramente, não importa muito qual madeira. Lógico, ela tem que ter o mínimo, né? Eu não vou colocar um pinus numa guitarra. Até porque não também, né? É uma espécie de pinheiro, eu usaria, assim, se eu achasse um pinus digno de um corpo, eu faria um corpo com pinus sem problema nenhum. Só que é uma madeira muito macia, né? Então, vou ter problema com parafuso e tudo mais. Mas enfim, bem selecionado, é isso que mais importa, tá? Vamos pra frente. Ok. Oi? Cor da madeira, beleza. Eu já falei, né? Beleza. Secagem. Isso é legal falar. Falar rapidamente aqui sobre secagem. A gente comentou, eu comentei já hoje aqui sobre a questão madeira tá seca, né? Tá seca, a madeira tem que estar seca. O que é seca, né? Não é uma questão da madeira estar seca. A madeira ela nunca vai estar seca. Se ela tiver sem umidade, ela não é legal. Ela tem que ter uma umidade estável. Eu particularmente gosto de trabalhar com umidade de 7 até 12% de umidade na madeira, tá? Para guitarra. 12 já é um pouquinho demais. Isso deve ser esperado o tempo da madeira. As fábricas, né, para um processo de produção rápido, eles têm as suas estufas e essas estufas aceleram esse processo de secagem. Porque assim, a madeira quando ela sai, quando ela é retirada, cortada da árvore, ela é úmida, ela é muito molhada, né? Tem a seiva ali, tem tudo, a composição da árvore em si, e deixa ela é molhada, né?
Então, esse processo de secagem é um processo lento, naturalmente, ok? E não é colocar no sol a madeira. Se colocar no sol, ela vai entortar toda, né? Não pode ser feito dessa forma. Então, você tem que deixar ela descansando, literalmente, e respirando, para que essa água que tem dentro dela, essa umidade dela, ela vai evaporando, tá? Eu vou dar um exemplo aqui que eu tenho. Você consegue alcançar ali? Só um pouquinho. Deixei muito longe. Tá de uma forma extremamente tosca isso aqui, mas eu vou mostrar mesmo assim. Tô com um pouco de vergonha até. Mas vamos lá. Ó, tá tudo amarrado. Isso aqui, sinceramente, nem sei qual madeira é. Ganhei, tá? Ó, tem umas madeirinhas no meio, a gente chama de tabicagem. Não tá bem tabicado aqui, mas resolve o nosso problema. Ok? Ó, você percebe que ele tem um vão. Deixa eu ver se consigo mostrar aqui. Não vai mostrar. Assim, né? Olha, tem um vão no meio das madeiras. Tem duas madeiras aqui. Por que isso? Para que o ar ele pegue por todas as partes dessa madeira. Essa madeira estava extremamente molhada. Ó, vocês podem ver que ela está encanoada. Um pouquinho, né? Então vou ter que aplanar bastante aqui. Vamos ver se eu tiro alguma coisa para vilão daqui. Fundo, talvez tampo. Tampo não vai sair. Enfim. É um teste, né? A gente tem que ficar testando o tempo todo. O luthier é meio louco. Tem que ficar mexendo, tem que ficar testando. Vai errar muito e faz parte. Beleza, então esse é o processo de secagem. Ela tem que deixar a água sair da madeira em si, e ela vai cristalizar. A parte interna da madeira ali, ela vai cristalizar e vai endurecer ela, tá? Tanto que para fazer formas de violão a gente aquece aquilo ali, ela amolece de volta essa cristalização, e depois ela cristaliza de volta e trava no lugar que a gente deixou. Por isso que o violão fica na forma. Assunto para outra live. Vamos para frente. Como é que já tá de tempo aí? 50 minutos já. Meu Deus! 50 minutos! Vamos lá. Meu Deus, como tem assunto, gente. Cringes. Vamos lá. Vamos para destinação. Tá. Um ponto que todo mundo não, várias pessoas comentam comigo. Para que tal madeira serve? Ou melhor, no braço eu posso colocar o quê? No corpo eu posso colocar o quê? Isso é muito importante, né? Eu selecionei aqui alguns pontos, algumas madeiras tradicionais para determinadas partes do instrumento. Então, pensando em guitarra sólida, corpo, eu usaria cedro, mogno, marupá e ash. Não só esses, poderia usar outros, né? Mas é um exemplo. É um exemplo, né, que a gente pode usar. Isso daí vai ficar bom. Eu tenho usado e tem funcionado muito bem. Braço, eu usaria maple, marfim, o cedro e o mogno. Ó, percebam que o cedro e o mogno ele entrou no corpo e entrou no braço também, né? Eu usaria nos dois. A PRS que eu fiz lá, eu usei braço em cedro. Ficou um pouquinho flexível demais, mas estável. O cedro ele volta para o lugar, é uma madeira bem legal. Eu gosto bastante. Violão, se usa muito cedro no braço, né? Vamos lá. Braço, escala. Jacarandá, ébano, pau-ferro. Roxinho também, né? Que é o caso daquela SG Barítono. Usaria roxinho, muito boa para isso também. Madeiras mais densas. Tampo de violão. Abeto, cedro e coa. O tampo do violão você tem que trabalhar com um pouquinho mais de restrição, assim. Ele é mais delicado. É acústico, né? Começa por aí. Todo mundo pergunta, a madeira realmente interfere no som da guitarra? Será que interfere de fato? Sim, claro que interfere. Tudo interfere na guitarra. Né? Desde do parafuso inox ou de latão que você coloca, vai dar diferença. Minimamente, mas vai dar. Quem dirá a madeira? A madeira ela funciona como um filtro no caso da guitarra. No tampo, não. No tampo do violão. Ele vibra junto com a corda, ele trabalha, tem ressonância. É outro mundo, né? Enfim, então abeto, cedro e coa eu usaria para o tampo. Assim, de forma geral, né? Os mais tradicionais. Top de guitarra, tá? Top decorativo. Embuia, maple, cedro, mogno, etc, etc, etc. Sinceramente, qualquer coisa. Né? Eu vi até a gente fazendo já em pinos. Eu acho que é um pouco mole para pinos por causa dos pivôs e os parafusos que vão ali, mas ficou lindo, enfim. Seria isso mesmo. Vamos só ver aqui. É só a questão ali da interferência do timbre mesmo. Né? Uma coisa que a galera sempre pergunta, eu vou dar um pouquinho mais de ênfase nisso. Vamos pensar aqui. A madeira, a corda, ela vibra, beleza?
Ela passa essa vibração pelo carrinho da guitarra e essa vibração passa pro corpo da guitarra, pro braço, enfim, vibra a madeira. Essa madeira vibra e essa vibração volta pro carrinho e volta pra corda, certo? É um feedback ali de vibrações, vamos dizer assim. Então a madeira ela serve como um filtro. A corda vibrando por si própria, ela teria outro timbre. Então ela vibrando, passando por uma outra coisa que também mexe um pouco e volta essa vibração para a corda, ela altera o som. Então as madeiras da guitarra elas servem como filtro. São nuances, tá? São coisas pequeníssimas, né? É pouca coisa. O quanto interfere? Eu não sei o quanto interfere. É pouco, mas interfere com certeza. Principalmente a forma que você seleciona, que é a questão do braço, que a gente conversou bastante ali sobre radial, isso é muito importante, tá? Próximo passo. Tá. Isso aqui é bem importante falar, rapidinho, tá? Olha esse braço, essas madeiras coladas ainda vai virar um braço, tá? Olha que louco. O que eu fiz aqui? Na verdade não fui eu, foi um colega nosso que trabalha aqui também. Ó, roxinho, lâmina de marfim, ó, tá? Lâmina de marfim, embuia. Vamos dar uma olhada aqui, não vai dar para enxergar os veios, muito escuro. Vamos ver se aparece aqui. Ó, tem as marcas da serra ali, tem uns riscos na vertical ali, que é radial, tá? É uma alternativa você aproveitar madeira, inclusive. Comprei uma tabona lá tangencial. Se você cortar ela no meio e virar, vai virar tudo radial. Você vai ter dois reforços, vai estar radial e vai ter uma colagem no meio. A colagem às vezes ajuda até a reforçar, se ela for bem feita, tá? No caso aqui ela tem uma longarina de roxinho, esse braço não vai mexer nem a pau, né? É o caso daquela guitarra tipo a Ibanez Jam que a gente fez. Ela tem várias madeiras, né? Enfim, seria isso, né? Galera, manda pergunta aí, vamos trocar ideia. Tem 5 minutinhos só, aí vamos trocar ideia. Manda as perguntas aí, a gente vai trocando ideia. O que ficou de dúvida, se eu tô falando demais, se eu tô falando asneira, vamos trocar ideia. Vamos ver aqui, eu tinha anotado o mesmo detalhe. Uma coisa que a galera pergunta, enquanto vocês mandam as perguntas aí. Número de peças no corpo altera o timbre do instrumento? Sinceramente, cara, tudo altera, como eu falei, mas... Nossa, cara, eu acho que é tão pouco que eu duvido muito que percebe, você sabe? Então... eu acho que não, cara. Mas tem que ser bem feito, né? Uma colagem bem feita, né? Eu tenho uma guitarra aqui que ela deve ter umas 7 peças coladas. A guitarra é legal. E eu não gosto por uma questão estética. Eu gosto de 2 peças. No máximo 3. É o caso da Telemogno. Nossa, citei bastante ela, né, cara? A Telemogno, o corpo dela é com 3 peças. Ela cria um bloco central ali. Então não tem interferência de colagem ali no bloco central. Ela tem a vibração sozinha daquele bloco. Pode ser um argumento aí. Fala de Alder e Rosewood. Alder e Rosewood. Tá, vamos lá. Rosewood Rosewood é o jacarandá, né? Então não tem argumento. Só o nome que é nome em inglês, né? Mas é o jacarandá. Tem o jacarandá indiano e tem o jacarandá brasileiro, né? Tem o baiano, tem o violeta, tem alguns tipos de jacarandá. Os mais comuns é o brasileiro, o jacarandá baiano e o jacarandá indiano. Mandaram mais aí? Como é que tá o tempo? Não vai cortar? Não tem mais um pouquinho. Tem mais um pouquinho? Não tá vendo aí? Eu não consigo ver aqui. Vamos ver. Agora desceu lá. Tava vendo lá os primeiros. Vamos correr aqui esse negócio. Ó, a galera falou bastante. Vamos lá. Nossa, tem muita coisa aqui, cara. Me ajuda aí, mano. Manda as perguntas pra mim, você aí, cara. Você que tá acostumado. Alguém perguntou do pau-ferro. O que você acha do pau-ferro Freijó? Freijó, cara, eu usaria pra corpo. Acho que é uma madeira bem interessante. Algumas pessoas falam que ele é parecido com o ash. Ele é diferente, é outra madeira. Mas é uma madeira linda e funciona muito bem. Eu usaria sim. E o pau-ferro, até vocês viram ali, fundo de violão, escala. Acho sensacional. Usaria assim, tranquilamente, em todas as minhas guitarras. Né? Hidratar o instrumento ao longo do tempo. Como fazer? Hidratar. Vamos lá. Precisa hidratar. Tá, a questão da hidratação é uma questão da escala, tá? A escala escura, ela não tem acabamento de verniz. Então você tem que aplicar um óleo de limão ou um óleo de peroba. Melhor óleo de limão. Já aproveita fazer uma limpeza, tirar gordura ali e tal. E hidrata essa escala. A escala clara, por exemplo, é uma pergunta que me vem direto, ela tem acabamento em verniz. Então o processo de limpeza dessa escala é o mesmo processo que se faria no corpo da tua guitarra, tá? Um
paninho, se tiver muito engraxado, um pouquinho de água no pano, tá? E depois seca muito bem isso daqui, tá? É verniz que tem lá. Algumas guitarras têm acabamento em óleo, alguma coisa assim, mas é bem mais difícil de ter. Como é que tá o tempo? Tampo para violão é laminado? 8,55 agora. 8,55? Tem 5 minutos, beleza. O que é? Tampo para violão é laminado? Tampo para violão é laminado, depende. Alguns violões sim, outros violões não. Violões mais de entrada são feitos com laminação. O que é laminação? É o compensado. Ele tem uma lâmina assim, uma lâmina assim e uma lâmina assim. Ou mais, né? Enfim, o compensado ele vai fazendo isso. Ele tem uma certa resistência, só que por ele ser dessa forma, ele não tem nuances de harmônicos e tudo mais. Eu já vi tampos legais soando, sendo dessa forma, mas, né? Enfim, nas construções nossas jamais. E os violões mais top de linha trabalham com tampos de madeira mesmo, como aquele que eu mostrei. E os mais top usam laterais de fundo também. Ok? Como usar parafina, que você falou que ia falar da parafina? Cara, parafina não tem segredo. Você derrete vela e coloca no canto, no topo da madeira. Porque assim, pelas pontas, por que parafina, né, para começar a história? Eu não falei sobre isso. O topo da madeira, ela tende a sair mais a umidade. Então você tranca ali, porque senão ela trinca. Já viu madeira que fez assim no começo, no topo dela? Rachou? Porque ela saiu mais umidade dali. Então ela saiu mais umidade pelas pontas, enquanto aqui não saiu. Aí ela não diminuiu de forma uniforme o tamanho. Isso é muito importante. A madeira, quando ela perde umidade, ela muda o tamanho, tá? Uma coisa que eu sempre faço aqui na luthieria. Chegou a madeira, dou uma planeada nela, mas tira um pouquinho. Passa umas 2, 3 semanas, corto mais um pouquinho, passa mais um pouquinho, mais umas semanas, corto mais um pouquinho, até chegar no nível, na espessura que eu quero. Se eu cortar de uma vez só, a madeira entorta toda. Madeira mais fácil para trabalhar? Madeira mais fácil para trabalhar, cedro é fácil de trabalhar, o marupá é fácil de trabalhar, deixa eu ver o que mais. Esses dois acho que são os mais simples. O abeto, nossa, maravilhoso. O maple também é bem gostoso de trabalhar, ele é mais duro, mas ele é uma madeira bem gostosa de trabalhar. Alder, porque as grandes usam alder, né? O alder. É uma madeira importada, cara. Eles usam porque é barato pra eles, ponto. Eu usaria o marupá pra substituir. É igual? Claro que não. Mas será que esse timbre que você procura é realmente essa questão de ele ser alder? Talvez não. Talvez você possa compensar em outro lado e usar uma madeira nacional maravilhosa, barata e você vai ser feliz pra caramba. Poplar. Sinceramente, não conheço de perto essa Poplar, não sei a pronúncia, enfim. Fiz uma pesquisa leve sobre ela, tinha que ir mais a fundo, não vou dar minha opinião a respeito dela. Quanto tempo de secagem você deixa aí? Tempo de secagem, boa. O ideal é você deixar o máximo que você conseguir. Tá? Pelo menos 2 anos, dependendo da espessura. Quanto mais fina, mais rápida a secagem, quanto mais grossa, mais tempo vai demorar. Olha lá, agora apareceu ali, 1 minuto e 50 e poucos restantes. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Tem mais perguntas? Tem, você vai passar mais. Ela vai sumir essas perguntas? Como é que a gente faz? Bom, vamos ter que encerrar por causa do tempo da live mesmo. Não vai dar tempo, tem 1 minuto ali. Me manda mais uma aí, então. É muito rápido. Eu falo bastante. Gente, Angelim. Angelim é sinistro. É uma madeira medonha. Os veios são todos entrelaçados. A planagem com plana manual é horrorosa. A planagem com plana elétrica é horrorosa. Ela arrepia toda. É dificílimo de trabalhar com ela. Ela não é uma madeira fácil de dar brilho. O lixamento dela é difícil porque ela tende a fazer ondulações. Mas é uma madeira bonita, particularmente. Se eu fazer um tingimento nela, ela fica muito legal. Vejam lá no Instagram. Estamos no Instagram, né? A PRS, uma das primeiras postagens lá, aquela PRS que eu fiz o tampo Angelim Pedra. Eu fiz um tingimento marrom nele. Bonito, eu tô com saudade daquela guitarra. Meu Deus, ela toca no meu coração. Mas é uma madeira ardida de mexer, viu? Não é fácil, não. Ela corta bem. O que mais? Vamos lá. Você acha que as madeiras brasileiras sofrem preconceito? Com certeza, essas madeiras brasileiras sofrem preconceito, sem dúvida nenhuma. Sofrem muito, é muito mais fácil você vender um instrumento com madeiras internacionais tradicionais do que madeira nacional. Tenho 28 segundos. Beleza, galera? Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Sensacional. Primeira live que eu tô fazendo aqui, né? Amanhã tem mais.
Então vamos interagir aí. Desculpa, não pude responder todo mundo, é coisa pra caramba, tem muita gente aí. E muito obrigado por vocês estarem aqui me aguentando, falando pra caramba, né? Amanhã tem mais, espero que vocês tenham gostado. Valeu!